Olá, sou Elias Prudêncio. Bem-vindos ao podcast onde nós tratamos sobre liderança e princípios de liderança, política e religião. Será que estes conceitos conseguem estar juntos na mesma mesa? É exatamente sobre estes temas que nós tratamos ao longo destes episódios. E hoje nós vamos falar algo muito importante e que muito controverso. Eu não sei se tu já tiveste ou não numa discussão, num qualquer comentário, numa rede social, uma publicação, até numa roda entre amigos. Será que a igreja e a política, eles conseguem estar em conjunto? Nós olhamos para exemplos como o Brasil, nós olhamos para exemplos como os Estados Unidos, onde igreja e política estão muito de mãos dadas, e isso traz consequências, quer sejam positivas para um, quer sejam negativas para outros, mas seguramente tu já estiveste numa posição de será que estes dois conceitos eles vão funcionar em conjunto? E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Política e igreja podem estar juntos na mesma frase? Então vamos lá. Primeiro, muitas pessoas entendem que não se devem misturar, que são instituições e configurações completamente distintas e autónomas, e se juntam, elas vão se corromper e corromper mutuamente. Aqueles que são conservadores em termos da igreja, de dizer que a igreja precisa de estar só dentro das quatro paredes da igreja, reunir-se semanalmente, transmitir a fé cristã, mas sem qualquer envolvência política, vão dizer jamais nos podemos associar politicamente. Por outro lado, outros que dizem que a igreja e veem a igreja como um instrumento também de transformação e de reforma social, vão dizer a igreja precisa estar envolvida na política, precisa de transmitir influência na política, de certa maneira, através de princípios, valores e ética. Primeiro, sentido original da palavra política. Política vem do grego políticos, que eram as pessoas que viviam na polis. E a polis é cidade. E, no fundo, estas pessoas preocupavam-se com a organização da cidade. Quando existe um grupo de pessoas, é necessário definir regras, limites, para que o grupo consiga conviver em harmonia. Seguramente, se tu vives até num apartamento, tens um condomínio que procura envolver regras, procura estabelecer princípios para que haja um conjunto de pelo menos bem-estar comum entre todos. Na tua escola, na tua universidade, na tua rua, existem associações de moradores, associações de estudantes. Então, existe uma necessidade de criar organizações que procuram promover a correta relação entre pessoas. Todo o cristão é chamado a participar na vida da cidade. Quando tu te convertes ao cristianismo, ou se tu já nasceste cristão, tu não recebeste um cartão de completa separação do resto da sociedade. Tu tens que comer, tu tens que viver, tu tens que estudar, tu tens que ir ao médico, tu tens que envolver-te às vezes até em situações judiciais. Então tu estás envolvido na sociedade. As pessoas que são cristãs não estão, não vivem num monte completamente separados de toda a sociedade. Eu creio que tu concordas comigo. Se não concordas, podes digitar aqui, que não há problema que nós falamos isso mais tarde. A política, ela não é um instrumento só para alguns que procura tirar benefícios e que fazem daquilo até uma profissão. Eu sei que existem algumas situações e algumas pessoas que nós vemos que usam-se da política para seu interesse pessoal, mas a essência da política é servir os outros. Portanto, nós temos de um lado a população, do outro lado o mundo político e em conjunto eles devem coexistir, não deve haver um fosso. Antes do segundo lugar, eu gostava só de citar aqui uma frase bastante interessante e que expressa aquilo que eu quero transmitir hoje. Desligar a fé da política é como pedir a um cristão para deixar de ser cristão fora da igreja. Se eu disser à igreja não podes te envolver na política, é o mesmo do que dizer tu só podes ser cristão ao domingo. E eu acredito que se tu és cristão como eu, nós temos um chamado de Jesus Cristo, não apenas para viver ao domingo, mas todos os dias da nossa vida, quer dentro da igreja, quer fora da igreja, quer na rua, quer em casa. O chamado para viver o cristianismo, ele é completo, ele é absoluto, ele é todos os dias da nossa vida, em tudo o que fazemos. E agora sim vamos ao número 2. Existe um perigo nos extremos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que quando a igreja ela vive de uma forma totalmente isolada da política,
Nós estamos a dar um campo para que princípios e valores que os cristãos, e eu, como cristão, acreditamos que são corretos, que ajudam a criar uma sociedade mais justa, mais igual, onde existe paz, onde existe igualdade de oportunidades, onde todas as pessoas têm direito a ser ouvidas. Sim, porque a Igreja, ela promove isso e o Evangelho promove isso, ao contrário daquilo que muitos tentam fazer passar. Por outro lado, existe a Igreja, e aqui vem muita crítica negativa, onde a Igreja não se deve envolver na política, é que nós já vimos e vemos muitas vezes certos agentes políticos e certos líderes religiosos a utilizarem os púlpitos para fazer difundir certas ideologias partidárias e políticas. O que é que eu quero dizer com isto? A Igreja, ela não deve ser um palanque político. E isto depois torna clivagens, que é, por um lado, temos aqueles que dizem que a Igreja tem que ser totalmente isenta, por outro, temos aqueles que dizem não, que a política tem que entrar dentro da Igreja. E nenhum nem outro. Eu, enquanto cristão, e acredito que qualquer cristão com bom senso não vai nem para um nem para o outro lado. Depois, o que é que nós devemos ter, e isto é sempre o segredo em tudo na nossa vida? Nem um lado, nem o outro. Procurar o ponto de equilíbrio. A Igreja precisa de ser uma voz profética, precisa de ser uma voz de equilíbrio entre os extremos políticos. O que é que eu quero dizer com isto? Podemos ir à Bíblia. Por exemplo, nós temos o exemplo de Moisés, que ele interferiu com o poder político para libertar um povo da escravidão. Moisés lutou contra a escravidão. Nós temos José, que conseguiu no Egito assumir uma posição de governador que lhe permitiu implementar uma estratégia para, por forma a impedir que uma nação inteira morresse de fome. Então nós temos aqui alguém que usa princípios e valores cristãos para poder governar e governar bem em função das pessoas e nunca em função própria. Nós temos Daniel, nós temos Esther e podemos continuar a lista. Nós vemos em toda a Bíblia uma série de cristãos cheios de Deus, cheios da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, a exercer cargos públicos que lhes permitiram não só implementar princípios e valores cristãos, mas, sobretudo, proteger o povo de calamidades, proteger o povo de condições nefastas. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre o papel do cristão no espaço público. Será que ser cristão, como eu disse na introdução, é estar completamente aliado de toda a parte política e de toda a vida na sociedade? Jamais. Todos nós vivemos com a política dentro de nós. Mesmo tu que não gostas de políticos, mesmo tu que achas que os políticos são todos corruptos, deixa-me contar-te uma novidade, meu amigo. Tu vives e fazes política todos os dias. Mas como? Quando tu vais a uma repartição de finanças e tens que preencher um documento, sabes que a política está aí? Sabes quando tu vais e achas que uma determinada coisa não funciona, não és bem atendido, o procedimento não está correto, tu sentes-te injustiçado e tu reclamas com o teu amigo que está na fila, sabes que isso estás a fazer política? Sabes que isso poderia tornar-se numa proposta política para mudar não só a tua experiência, mas a experiência de muitos outros? Todos nós somos confrontados com a política todos os dias. Tu vais a um hospital, tu deixas os teus filhos na escola, tudo é política. Trânsito, forma como as regras elas são implementadas, todos nós temos opinião. E deixa-me dizer-te uma coisa: tu precisas ter opinião. Não deixes que pensem por ti, muito menos que decidam por ti. E se tu és cristão, existe às vezes aí no estado gasoso uma certa ideia de que nós cristãos não podemos ter mais opinião sobre política, não podemos ter opinião sobre temas, precisamos de ser pessoas que não pensam, não questionam aquilo que é óbvio. Deixa-me dizer-te, tu precisas questionar, tu precisas de perguntar o porquê das coisas, tu precisas de dizer, e se nós questionássemos isso e tornássemos este procedimento melhor? É isto que é fazer política. É isto que eu falo de fazer política. Não é apenas estar num palanque a poder falar e discursar uma série de ideias que parecem bonitas, mas depois que exprimidas não são absolutamente nada. Mas voltando ao nosso ponto número 3, qual o papel do cristão na vida política? A Bíblia diz que todo o cristão tem que ser sal e luz na terra. O que é que isto quer dizer? Nós precisamos de agir, traduzindo para os dias de hoje, nós precisamos, enquanto cristãos, agir com consciência social e cívica.
É claro que o alvo do cristianismo não é transformar-te num bom cidadão, mas isso não implica que tu não tenhas que ser um bom cidadão. Tu deves ser um bom cidadão, tu deves ser um cidadão que cumpre regras, tu deves ser um cidadão que contribui de uma forma positiva para a causa social. Nós devemos também, uma coisa que muitas vezes, e aqui eu não digo que seja dos cristãos, mas é um problema que está implementado na nossa sociedade, que é o nível de abstenção. Cada vez que existe uma eleição, as pessoas tendem a desconsiderar, se bem que nos últimos tempos, tendo em conta os, os extremos que se estão a tentar levantar e posicionar no nosso panorama político, tem havido mais pessoas a ir votar, mas ainda assim os níveis de abstenção são alarmantes. Uma vez, um vídeo já antigo que eu publiquei, eu trazia este dado. Nas últimas eleições legislativas em Portugal, se todos aqueles que não foram votar votassem e votassem numa única força partidária, essa força partidária venceria as eleições e hoje estaria a governar Portugal. Imaginem o que é o poder da abstenção. Então, tu, quando desconsideras uma eleição, tu estás a abster-te. E tu e eu, enquanto cristão, não podemos nos abster. Nós precisamos de votar. Nós não podemos deixar que decidam por nós. Nós podemos também propor mudanças. Eu não sei em que contexto é que tu estás na tua vida social, se tu estás a estudar. Tu podes te envolver numa associação de estudantes, numa associação académica, que pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Tu podes estar no teu prédio, no teu bairro, envolver-te numa associação de condomínio, numa associação de moradores, numa associação local, cultural, etc. N formas que tu podes contribuir para melhorar o teu nível e o nível das pessoas que estão à tua volta. Até na tua empresa, tu podes propor mudanças, que são mudanças positivas e não só mudanças salariais para ti, tá? Procura trazer algumas outras coisas que não só vão fazer gastar o teu patrão dinheiro, mas vão, sobretudo, criar um bom ambiente no teu local de trabalho. Então, tu podes ser um agente de mudança. E mais, a fé, ela pode e deve influenciar decisões e atitudes políticas sem procurar dominar ou excluir. Isto aqui é muito importante. Porquê? Porque aqueles que são completamente contra o cristianismo e que não concordam que os princípios e valores cristãos estejam presentes na política, eles costumam dizer que a Igreja tenta oprimir, tenta reprimir e tenta dominar. Ora, aquilo que Jesus nos ensina é exatamente o seu contrário. Porquê? Porque Jesus nós vemos uma liderança por serviço, nós vemos uma liderança por amor ao próximo, nós vemos uma preocupação de Jesus sempre com as pessoas e nunca consigo próprio. Jesus movia-se por compaixão. Ora, quando alguém se move com compaixão, é exatamente mover-se pelo outro e nunca por si próprio. Então, a Igreja, os valores e princípios cristãos, eles procuram mover-se pelos outros e nunca por si próprios e sempre através do serviço e nunca da imposição de ideias. Número 4. Existe um risco de idolatria política nos cristãos. Se por um lado temos aqueles que não gostam de se envolver e precisam de se envolver, por outro temos aqueles que gostam muito de se envolver e que depois correm um sério risco de entrar numa certa idolatria política. O que é que eu quero dizer com isto? Entender ou acreditar que determinada figura, determinada personagem, ela é o salvador que vai resolver todos os problemas da nossa vida. Não, meu amigo. Deixa-me contar-te um segredo se tu não sabes. Todos nós somos humanos, sujeitos à falha do homem. Já agora quero-te convidar aqui, só para criar uma certa interação entre nós. Se tu nunca falhaste, podes colocar aqui o teu nome em baixo, que eu gostava de conhecer, porque eu gostava que tu pudesse até convidar-te aqui para trazeres aqui alguns princípios e explicares como é que nunca falhaste. Agora, voltando àquilo que é sério. Todos nós, humanos, falhamos. Então, um homem jamais pode substituir Deus na Terra. Pode representar, sim, porque nós somos chamados para representar Cristo através da nossa vida, das nossas ações. Agora, nunca somos um Salvador como Jesus Cristo foi. Então, nós nunca podemos cair no erro de achar que determinada pessoa ou determinado político ou determinado partido político vão resolver todos os nossos problemas da vida. Então, nós, enquanto cristãos, precisamos ter balizas bem assentes. A nossa fé vem de Jesus, a nossa fé está em Jesus, a nossa esperança está naquilo que vem do alto. Contudo, eu não me vou eximir das minhas responsabilidades na terra, sem, por sua vez, acreditar que um determinado partido é Deus na terra. Isso não existe e, portanto, nós jamais podemos acreditar que existe
qualquer político vai resolver todos os problemas da nossa vida, porque isso não existe. Cristo não veio fundar um partido na Terra, ele veio transformar corações. E é isso que a Igreja deve fazer no mundo da política. Número 5, e para terminar, a Igreja deve ter uma consciência moral e não apenas poder político. O que é que eu quero dizer com isto? Igreja e instituição não deve ser partidária, igreja e instituição não deve jamais concorrer a órgãos, contudo, cristãos que têm o seu berço na igreja, que hoje recebem princípios e valores da igreja, que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, em que o seu principal manual da vida é a Bíblia Sagrada, sim, esses devem ser agentes políticos. Agora, a igreja e instituição, ela nunca se deve confundir com um partido político, porque, e eu já vou falar disto noutro episódio, sobre a diferença entre igreja e Estado e como é que eles se devem relacionar. A igreja jamais se pode misturar com o Estado, porque são entidades e devem ser sempre separadas. E para aqueles que são críticos da igreja envolver-se, ou pelo menos promover os cristãos a envolver-se na política, eu digo-vos aqui já, a igreja não deve fazer política nos seus púlpitos, a igreja sim deve pregar a Bíblia Sagrada. E isso muitas vezes envolve nós sermos contra certas temáticas que alguma orientação política ela pretende impor e implementar, isso envolve falar disso, porque isso em alguns aspectos é pecado e a Igreja jamais pode deixar de falar pecado, mas isso não é uma agenda política. A missão da Igreja é inspirar. Inspirar quem? Líderes íntegros a poder assumir lugares de destaque na sociedade e sobretudo no mundo político, porque a sociedade, como eu já disse, está órfã de verdadeiros líderes com caráter, ética, princípios e valores. As pessoas, nós, eu, estou cansado de escândalos de corrupção, de abrir os telejornais e ver que mais alguém do determinado partido político, independentemente da orientação, se é de esquerda, se é de direita, nós não queremos é conspurcar a política com maus princípios, má ética, com uma má índole, para que não possam conspurcar a política, porque a política deve servir as pessoas. Então a Igreja deve inspirar líderes íntegros. Temos o exemplo de Natan, quando foi confrontar Davi. O que é isto? É o poder, é a Igreja a confrontar o poder político com o seu erro, com o seu pecado, em que isso trouxe problemas e consequências à Igreja. Nós também vemos Moisés a ir confrontar Faraó para promover liberdade sobre um povo. Nós vemos José a ser capaz de trazer uma solução divina para impedir que todo um país vivesse fome e uma devastidão a nível social naquele país. Então, nós vemos política e igreja em conjunto. Queria só trazer aqui, para terminar, queria trazer aqui uma frase de Rick Warren, o autor do livro Uma Vida com Propósito, um livro extremamente vendido, logo a seguir à Bíblia, salvo erro, é o livro mais vendido em todo o mundo. E ele diz: acredite na separação entre a Igreja e o Estado, mas não acredite na separação entre política e religião. É exatamente isto que eu aqui acabei de dizer. Uma coisa é instituição, outra coisa são princípios e valores. A Igreja deve inspirar o bem comum e não ter a ambição pelo poder e pelo domínio. Os cristãos precisam de assumir a sua responsabilidade e participar na política sem corromper, influenciar ou até sem impor os seus princípios. Deve ser sempre servir sem se corromper em proveito próprio. Este é o conteúdo de hoje. Política e igreja sim podem estar na mesma frase, sim devem estar na mesma frase. Se tu concordas, ou até se tu não concordas, tu podes ir lá ao meu Instagram, Elias L. Prudêncio, e podes mandar uma mensagem. Eu tenho todo o gosto em poder falar contigo, trocarmos algumas ideias e, quem sabe, enriquecermos mutuamente e talvez mudarmos as nossas opiniões. Quem sabe? Vamos ver se tu consegues trazer aqui alguns argumentos que sustentem e talvez, se tu também estás a ver no Spotify, no YouTube, podes deixar aqui um comentário que eu terei todo o gosto em poder responder. Espero ver-te no próximo episódio. Até já!